Muitas mulheres querem ser mães, mas se sentem frustradas diante de um diagnóstico da impossibilidade de realizar o seu maior sonho. Grande parte das mulheres carregam esse desejo, mesmo antes de casarem. Sonham com uma grande família ou com uma linda família, mesmo que pequena, mas a vida surpreende com algumas notícias para algumas mulheres que não acabam oferecendo a possibilidade de realizarem esse sonho por inúmeros motivos. Algumas possuem alguma dificuldade ou alguma disfunção biológica ou hormonal e não conseguem engravidar. Outras já fizeram todo tipo de exames físicos e não encontram a causa, que pode ser emocional ou uma simples ansiedade que a impede de ovular. Eu mesma demorei quase 2 anos para engravidar da minha primeira filha e dentro de mim era um turbilhão todo mês aquele resultado negativo. No meu caso, era, além de alguns desajustes hormonais, também a ansiedade que me impedia. Outras mulheres possuem maridos que eles têm alguma disfunção hormonal ou fez cirurgia ou já tinha se casado e aí opta por não querer ter mais filhos, enfim. Nos meus mais de 5 anos de atendimento na área emocional em aconselhamento, eu ouvi as mais diversas histórias de mulheres que não podiam engravidar e ainda ouço hoje em atendimento terapêutico. Sim, isso é muito frustrante e realmente muito triste. Lá em Isaías 55, versículos 8 e 9, vai apontar um consolo para essa situação. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A verdade é que Deus pode ajudar mulheres a realizar a maternidade de outras formas. Há milhares de crianças sem um lar, sem amor, que podem ser amadas e cuidadas por um coração desejoso por ser mãe. Nós não vamos ter todas as respostas, o porquê que para algumas pessoas Deus permite para que outras pessoas não. Eu sei que o processo de adoção não é uma coisa fácil, principalmente no nosso país, e existem muitas pessoas resistentes a isso. Eu mesma já fui, quando meu marido pensou na possibilidade de eu nunca poder engravidar, de nós adotarmos. Mas hoje eu penso totalmente diferente. Imagina a importância da sua ação na vida de uma criança que foi deixada. Você pode mudar a vida dessa criança, o destino dessa criança, oferecendo oportunidades que elas jamais teria na vida. E isso realmente é extremamente recompensador. Mesmo que o seu sonho de ser mãe seja legítimo, ainda assim a sua felicidade não pode estar atrelada a esse fator, por melhor que ele seja. Tudo que nós colocamos como principal na nossa vida, que depende a nossa felicidade ou o nosso bem-estar e a nossa satisfação, isso se torna um ídolo e Deus condena veementemente essa ação. Então trabalhe o seu coração para que o desejo do filho não seja um Deus. Conheço também mulheres que depois de terem adotado um filho, acabaram engravidando. Talvez o propósito de Deus para aquela mulher era exatamente esse, usar a vida dela primeiro para transformar a vida de uma outra criança que o próprio Deus escolheu. Mas para aquelas que são realmente muito resistentes à adoção, eu sugiro aqui uma forma de você talvez trabalhar um pouco essa maternidade. Quem sabe se você se voluntariar ou se você escolher uma profissão onde de alguma forma você possa exercer essa função de mãe, como professora numa escola comum, ou você pode ser professora de canto, de dança, se você tiver esse dom, ou você pode trabalhar como dentista, atendendo crianças, ou como fisioterapeuta, médica, psicóloga, ou até mesmo terapeuta que vá atender esse público infantil. Ou você pode se voluntariar em instituições sociais que trabalham com crianças, visitar orfanatos uma vez por mês, trabalhar com recreação e festa infantil, enfim. Para o seu inconsciente, de alguma forma, ele vai estar sendo satisfeito na função da maternidade, embora não seja totalmente. Peça a Deus uma maneira de exercer essa maternidade e ser satisfeita nisso num caminho que seja bom para você. E se você colocar Deus realmente em primeiro lugar na sua vida, e se Ele for a sua única fonte de satisfação, de felicidade e alegria, tenho certeza que o próprio Deus vai encontrar outros caminhos de permitir que você também realize esse sonho.
Deus se importa com o que é importante para você e Ele pode te apontar um caminho, mesmo que não seja da maneira que você deseja, biologicamente, da maneira que você sonhou. Esteja apenas atenta para perceber os sinais que Deus pode te mostrar. Ouça também mulheres que passam ou passaram por situações parecidas com a sua. Creio que Deus pode também usar a sua história ou a história delas para vocês se encorajarem umas às outras e para edificarem a fé de vocês. Eu espero que com essas pequenas orientações aqui, obviamente que superficiais, eu não estou entrando aqui em questões onde você pode trabalhar isso também em terapia, se isso é um desejo tão grande no seu coração, no sentido de que te tira realmente a sua paz, né? Além de você trabalhar essa questão da idolatria, como eu falei, talvez precise buscar uma causa. Eu, lendo um livro da doutora Ilma Cunha, que é uma psicóloga muito conhecida no nosso meio, ela traz, acho que no livro Enigmas da Alma, se eu não me engano, diversas histórias de pacientes dela que não conseguiam engravidar de maneira nenhuma e que em meio à terapia, à medida em que as tramas da alma daquela mulher ia sendo desfeitas, os nós iam sendo resolvidos, parece como que o inconsciente da mulher ele era liberado, como que autorizasse o corpo da mulher a engravidar, porque às vezes a mulher tem um problema com a mãe e ela dentro dela, o inconsciente dela cria uma resistência tão forte que ela fala, eu tenho tanto medo de ser como a minha mãe, ela quer ser mãe, mas ao mesmo tempo ela tem tanto medo de ser como a mãe dela, porque talvez a mãe não foi uma boa mãe, e que o próprio inconsciente cria um bloqueio. Não estou dizendo que todas as pessoas provêm dessa raiz ou dessa origem, tá, gente? Aqui a infertilidade não provém só disso, né? Como eu falei no começo, pode ser problema biológico, problema hormonal, é uma questão mesmo do corpo da mulher, enfim. Mas alguns casos pode ser isso. Então, se de repente, né, você acredita que de repente o seu caso também pode ser, por que não tentar mais alguma coisa? Então busque ajuda terapêutica, quem sabe Deus vai usar aí um processo de cura primeiro nas suas emoções, para depois então liberar o seu ventre. Mas oro aqui para que em nome de Jesus o Senhor possa mostrar a você os caminhos para você se encontrar neste prazer e nessa felicidade, tá bom? Se esse vídeo te abençoou e você acredita que algumas pessoas que passam por isso podem ser abençoadas, compartilhe. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, curte o vídeo para alcançar mais pessoas. Enfim, Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.